Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem? Vamos dar continuidade aqui na leitura do livro de Mateus, capítulo 26. Estamos quase chegando no finzinho do livro aqui, né, do Evangelho, e não estamos vendo ainda o Cristo dar aval para tudo que é praticado hoje em dia nas igrejas chamadas cristãs. Construção de templo, frequência de templo, ser dizimista fiel, ser cantor, ser pastor, ser presbítero, liderar uma galera dentro de um local de alvenaria. Não estamos vendo nada disso, né? Vamos ver aqui que nós estamos chegando no finzinho da história, neste evangelho. Vamos ver se ainda tem alguma coisa que a gente pode fazer um entendimento de que as igrejas que estão praticando hoje em dia têm razão. Vamos lá, vamos à leitura. E aconteceu quando Jesus concluiu todos estes discursos, disse aos seus discípulos: Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Depois os príncipes dos sacerdotes e os escribas e os anciãos, do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, e consultaram-se mutuamente para amarem a Jesus. Não é, né? Então os líderes religiosos queriam prender Jesus com dolo e o matarem. Vamos lá. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. E, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro com unguento de grande valor e derramou-lhe sobre a cabeça quando ele estava assentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isto, indignaram-se, dizendo, por que é este desperdício? Verso 9. Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se ao dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isto, disse-lhes, por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres. Tendes os pobres, presta atenção. Nós temos que estar sempre do lado das pessoas que necessitam de nós também. Não podemos dar as costas. Olha a ordem do Cristo aqui. Vocês vão estar sempre com os pobres, mas a mim nem me haveis de ter para sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que, onde quer que este evangelho, qual é este evangelho? Está falando da Torá? É disso que ele está falando? Toda vez que as regras, os mandamentos, as leis, o pacto, essa aliança da Torá, é disso que ele está falando? Não. Este evangelho é o que ele vem ensinando até agora, que você vem acompanhando. For pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes. E disse, que me quereis dar, e eu vô-lo entregarei? E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. E desde então buscava a oportunidade para o entregar. E no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo, onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse, ide à cidade, a um certo homem, diz-lhe, o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. E, chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E comendo eles, disse, em verdade vos digo que um de vós há de me trair. Verso 22. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe, porventura sou eu, Senhor? E ele, respondendo, disse, o que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem, por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E, respondendo Judas, o que o traía, disse, porventura sou eu, Rabi? E ele disse, tu o disseste. E, quando comiam, Jesus tomou o pão, abençoando-o, partiu e o deu aos seus discípulos e disse, tomai e comei
este é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Para só um minutinho aqui. Você está vendo a marca aí, né, do card? Para você entender bem sobre essa coisa de Santa Ceia, lava-pés, o que é feito dentro das denominações, dá uma olhadinha, assiste, acho que se não me engano são 2 vídeos ou 3, não me engano, são vídeos, uma sériezinha curtinha de 2 ou 3 vídeos. Assista que você vai entender legal sobre esse assunto aqui, tá bom? Não vou parar para fazer isso aqui, porque isso, como eu disse, não é estudo bíblico, tá bom? Vamos lá, verso 29. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba novo convosco. Desculpa, vou ler de novo, tá? E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba novo convosco no reino de meu Pai. Deve ser de novo, faltou aqui, né? Te beba de novo convosco no reino do meu Pai. Eu achei que eu estava comendo palavra aqui. 30. E tendo cantado hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E então Jesus lhes disse, todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Ele está dizendo o que aqui, ó? Que essa noite vocês vão ter aí uma coisa séria a meu respeito. Porque as pessoas vão me buscar para me matar e eu vou me entregar. É isso que ele está dizendo, e vocês vão fugir. Porque vocês estão achando que eu vou confrontar todo esse sistema aí desta maneira, com sangue, espada, briga, rebelião. Não, não é dessa maneira não. O meu confronto é de outra maneira. Então ele está dizendo, vocês vão se escandalizar com a minha atitude. 32. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro respondendo disse-lhe, ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus, em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, olha o que ele vai dizer agora. Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. O que está acontecendo aqui? O Cristo, como ser humano, como eu, como você, ele está sabendo que está sendo sentenciado à morte. Aí vem a angústia, a dor da gente querer viver, o instinto que é colocado desde que nós somos concebidos de sobrevivência. Nós não queremos morrer, nem pensamos na morte. Pensamos atualmente, por causa dessa pandemia horrível, né? A gente começa a fazer reflexões, a gente está escutando pessoas morrendo por aí, e aí começa a escutar pessoas próximos da gente morrendo, aí a gente começa a perguntar, quando vai ser a minha vez? Né? Então o Cristo aqui no Getsemane começou a se angustiar, uma angústia de morte, porque ele estava preocupado. Né? Vamos lá, verso 40. E, voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro, então, nem uma hora pudestes velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, ele está dizendo que o entendimento dele está tudo certo, ele entendeu sua missão, está tudo certo. Agora, como carne, como ser humano, como aquilo que belisca e dói, é fraco. Né? E indo segunda vez, orou dizendo, Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E, voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E, deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes, dorme agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores.
Levantai-vos, portamos, e eis que é chegado o que me trai. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. Olha, ancião, sacerdote, né? Toda aquela casta religiosa indo atrás do Cristo. E o que o traía tinha-lhes dado um sinal dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus disse: eu te saúdo, Rabi, e beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe: embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Lembra que eles iam se escandalizar, que o Cristo não iria se defender? Vamos lá. Como, pois, se cumpririam as escrituras que diziam: assim convém que aconteça? Verso 55. Então disse Jesus à multidão: saístes como para um salteador, com espadas e varapaus, para me prender? Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes? Vamos lá, deixa eu parar só um minutinho aqui. Então o Cristo está dizendo o seguinte: poxa, vocês não precisavam fazer isso. Eu estou todos os dias do lado de vocês. E olha só, ensinando no templo. Ensinando o que no templo? A Torá? Não, amigo. Não estava ensinando a guardar sábado, não estava ensinando a cantar hino, vamos fazer uma letra de hino, vamos cantar para Deus, né? Não, ele não estava ensinando isso. Olha, vamos montar um sermão aqui, chamar o povo para escutar o sermão dentro do templo. Não, ele não estava ensinando a formar um coral, ele não estava ensinando como se monta uma faculdade para se fazer teologia. Não é nada disso. É aquilo que você já aprendeu aqui, lendo comigo o livro de Mateus, né? Então ele está dizendo o seguinte: olha, eu fiz todas essas coisas perto de vocês e não me prendestes. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Olha aí. Não, Senhor, jamais isso vai acontecer. Eu vou na frente, não vou te negar tal. E olha só o que aconteceu: deixando-o, fugiram. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Isso que eu vou falar é a minha experiência e em nenhum momento eu quero me colocar no mesmo nível que o Cristo. É só a experiência do ocorrido. Então, quando foram prender o Cristo, todo mundo, quantas pessoas que falavam comigo, andavam comigo, né? E quando eu falava algumas verdades, que eu ainda estava dentro dos templos, ainda fazia parte de denominações, falava: verdade, você tem razão, isso, aquilo. Mas quando vinham os líderes para me interrogar, para fazer perguntas do que estava acontecendo e tudo mais, desapareciam essas pessoas. Essas pessoas saíam de cena. Incrível que pareça, mas é isso que acontecia. Então, deixando-o, fugiram. Verso 57. E os que prenderam a Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote. Da onde? Da justiça? Do delegado? Na casa do líder religioso. Onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. Estava todo mundo lá. E Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote e, entrando, assentou-se entre os escribas, entre os criados, para ver o fim. Ora, os príncipes dos sacerdotes, os anciãos e todo o conselho buscavam o quê? O que a religião, os líderes religiosos buscavam o quê? Falso testemunho. Buscavam pessoas para mentirem contra Jesus, para poderem dar-lhe a morte. Ou seja, até aquele momento eles não tinham nada contra o Cristo. Mas mesmo assim foram lá, prenderam, né? E eles tinham procurado pessoas para falar: vai lá e mente a respeito daquele homem para a gente poder matar ele. Porque ele está tirando tudo aquilo que nós
Temos aqui a nossa soberba, o nosso orgulho, nosso poder sobre o povo. Esse homem está pregando algo que não é favorável a nós. Verso 60. E não o achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, não o achavam. Mas por fim chegaram 2 testemunhas falsas, né? E disseram, verso 61, este disse, eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Ele falou realmente, mas ele estava falando de qual templo? Né? Ele estava falando daquela prédio de alvenaria? Lógico que não, né? Ele estava falando do seu corpo. E, levantando-se o sumo sacerdote, disse, não responde coisa alguma ao que estes depõem contra ti? Olha, estava lá fustigando o Cristo. Jesus, porém, guardava silêncio e, insistindo o sumo sacerdote, insistindo o líder religioso, disse, conjuro-te, pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Olha só, já mudou de assunto. Saiu o negócio do templo, agora já foi uma coisa, na visão deles, como mais pesado. Está dizendo o seguinte, você é aquele que havia das profecias se cumprirem? Disse-lhe Jesus, aí Jesus abre a boca. Tu o disseste, você está falando. Você não está ouvindo isso da minha boca. Digo-vos, porém, agora ele vai falar, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. O que quer dizer aqui, olha? O Cristo não ia falar nada se ele não falasse. Mas como ele falou, aí ele afirma. Verso 65, então o sumo sacerdote rasgou suas vestes, dizendo, blasfemou, para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Verso 66, que vos parece, lá o conselho lá de puxa-sacos de líderes religiosos, né? O que parece para vocês? Olha, eu vou te parar um pouquinho aqui, eu tenho morro de vergonha quando eu vejo uma cena dessa, porque quando eu era líder dentro do Adventismo, e nós fazíamos reuniões para algumas pessoas que estavam quebrando o sábado, estavam fazendo alguma coisa que não era dentro das regras do Adventismo. Então o pastor final falava assim, ó, então, o que vocês acham? Vamos fazer uma votação? Olha, pastor, você está certo, vamos punir, vamos advertir, eu aprovo a exclusão. Eu já disse isso em outros vídeos passados, vou falar novamente. Quando eu tenho a oportunidade de encontrar pessoas a quem eu cometi essas barbaridades, eu peço desculpa, peço perdão. Eu falo, olha, me perdoa, quando aconteceu isso na sua vida, na comissão eu estava lá dentro, eu dei o meu voto de aprovação da sua disciplina, da sua exclusão, da sua advertência. Eu faço isso. Porque quando eu leio uma coisa dessa, me dói o coração. Então, o líder religioso pergunta lá para o conselho, que vos parece? E eles respondendo disseram, é réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto e davam punhadas, e outros o esbofeteavam. Cuspiram punhadas, sabe o que é? Soco. Davam soco nele e outros davam tapas. Dizendo, profetiza no Cristo. Quem é o que te bateu? Ora, Pedro estava sentado fora, no pátio, e aproximando-se dele, uma criada disse, tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam, esse também estava com Jesus, o Nazareno. Verso 72. E ele negou outra vez com juramento, não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro, verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo, não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Então aquele que dizia, não, jamais, Senhor, que eu morra no teu lugar, e isso e aquilo, negou a Cristo. É até compreensível. Um homem acovardado pelo sistema, esperando que o Cristo pudesse fazer sinais e maravilhas para que aqueles homens pudessem entender que aquele era o Cristo, mas aquele homem se entregou feito uma ovelha
ao matadouro. E verso 75, e lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Só um detalhe aqui, tá bom, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã? Então não é antes que o galo cante 3 vezes, tá? Tá? O galo não ia cantar 3 vezes para que Pedro negasse a Cristo. É antes que o galo cantasse a primeira vez, 3 vezes Pedro ia negar ele. Corrigir aqui um pouquinho, tá bom? Porque muitos pensam que o galo cantaria 3 vezes para depois Pedro negar. Não. O galo canta, aí Pedro nega Cristo 3 vezes, depois o galo começa a cantar. Tá bom, meu amigo? Paramos por aqui no capítulo 26, né? É uma leitura que não precisa muito de eu dar o meu parecer, porque ela é autoexplicativa. Dá um like, se inscreva, aciona o sino e compartilha. Um abraço e até o próximo capítulo.